Olá, amigos redes sociais. Mais uma vez, o advogado Mesael Caetano, aqui pelas redes sociais. Olha, gente, a razão desse vídeo é que eu fiquei chocado saber que uma jovem de 22 anos se suicidou após um perfil chamado Choquei, perfil este administrado pelo fotógrafo Rafael de Souza, que publicou um suposto caso envolvendo o humorista Anderson Nunes e uma jovem chamada Jéssica Canedo, de 22 anos. Essa jovem, depois de sofrer ataques brutais em suas redes sociais, não aguentou a pressão, pediu socorro para sua mãe, para pedir que esses ataques fossem cessados, mas infelizmente essa jovem veio a falecer. Ela se suicidou, uma menina de 22 anos, uma jovem linda, após uma publicação mentirosa, após essa página chamada Choquei, após esse fotógrafo irresponsável, que é o Rafael Souza, que não é jornalista, é fotógrafo, levar uma matéria de um suposto afé entre a Jéssica e o Anderson Nunes, e infelizmente essa jovem veio a falecer. E essa morte dessa jovem mexeu com todo mundo. O Anderson Nunes veio depois de saber da morte da jovem, ele veio para as redes sociais dizendo que vai entrar de cabeça no ano que vem para que as redes sociais sejam regulamentadas no Brasil. Essa ideia de regulamentação das redes sociais visa limitar essa questão dessa liberdade, suposta liberdade de expressão exacerbada que algumas pessoas acham que tem. Algumas pessoas acham que por estar atrás de um computador, sozinho como eu estou aqui nesse momento, algumas pessoas acham que podem fazer tudo. Algumas pessoas acham que as redes sociais é terra de ninguém. Esse Rafael Souza com certeza é um irresponsável e, no meu entender, ele deve responder sim também pela morte dessa jovem. Lá no final dessa matéria eu vou explicar por quê. A liberdade de expressão é um dos temas foi um dos temas mais debatidos na Constituição de 88, porque o Brasil sofreu uma censura enorme por 21 anos. E a liberdade de expressão ela está prevista em dois artigos da Constituição, um que diz que é no inciso 5º, no direito fundamental, no inciso 4º, diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A liberdade de expressão ela está ligada, de certa forma, ao direito de pensamento, a possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões, ideias, expressar suas atividades artísticas, intelectuais, fazer sua comunicação sem a eventual retaliação do Estado. Mas essa liberdade de expressão ela não é ilimitada. A liberdade de expressão ela não é limitada porque a partir do momento que quando você vem para as redes sociais e agride, publica qualquer fato social, sendo ele mentiroso, ele ocorre em crime. E a liberdade de expressão não é o mesmo que a liberdade de agressão. Os limites das liberdades de expressão ele está determinado no respeito à dignidade da pessoa humana, na não incitação à violência, a não difamação, respeito à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Esse Rafael Souza, esse administrador do site Choquei, ele de certa forma, ele difamou
ele desrespeitou a honra dessa jovem e o pior, levou essa jovem ao suicídio. No mínimo, ele deve responder como instigação ao suicídio, mas no meu entender, ele cometeu um crime doloso, um crime doloso. E algumas pessoas não querem que a internet seja limitada por um marco civil, por uma lei que define o que uma pessoa deve publicar ou não nas redes sociais, e o livre pensamento de ideias não pode ser, de certa forma, tido como um direito absoluto, como algumas pessoas querem. Eu entendo que nós, como sociedade, nós devemos, de certa forma, nos engajar o ano que vem para que essa lei que tramita, o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, conhecido como a PL das Fake News, que é o projeto 2630 de 2020, volte a tramitar no Congresso Nacional para que jovens como a Jéssica Canedo não sofram, como o Whindersson Nunes também, que é um cidadão brasileiro, não sofra esse tipo de ataques. A Jéssica já é uma menina doente e ela, em razão dessa matéria publicada por esse tal de Rafael Souza, veio a cometer suicídio. Eu entendo que o Rafael deve responder sim por um crime doloso, que eu entendo que o ato dele de publicar uma matéria mentirosa levou essa jovem ao suicídio. Eu não sei porque que até agora o Ministério Público não pediu a prisão desse Rafael Souza. Eu entendo que ele deveria já sofrer uma restrição da liberdade, porque o que ele fez, esse ato criminoso de publicar uma matéria nas redes sociais, uma matéria mentirosa que levou à morte de uma jovem, não é aceitável. Nós, como sociedade, não podemos aceitar. Portanto, é preciso respeitar a Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, ela não é, de certa forma, um direito limitado. O Brasil não pode ser terra de ninguém, onde se vale tudo, e o Estado brasileiro, o Congresso Nacional, o governo federal, mais a Câmara e o Senado devem se empenhar, e nós, como sociedade, devemos cobrar dos nossos deputados, dos nossos senadores, para que venha, de certa forma, a fazer com que esse projeto de lei de fake news, que contraria a liberdade de algumas pessoas que acham que pode tudo, e que nós possamos regulamentar a internet no Brasil, que infelizmente virou terra de ninguém. É com dor e com pesar que eu falo de um tema como esse, porque eu perdi um filho com 23 anos de idade, e eu imagino a dor dessa mãe ao perder uma jovem com 22 anos de idade, que suicidou em razão de um ato irresponsável, um ato mentiroso de um homem que não tem escrúpulo nenhum em colocar nas redes sociais uma fake news, uma matéria mentirosa. Fake news mata, infelizmente. O Brasil, nos últimos anos, tem sofrido muito com as fake news, com o uso de fake news na política, em todas as áreas do Brasil. É preciso regulamentar sim. Um abraço.